do pedido do presidente dessa comissão para que se faça presente na mesa o vereador Renan Santos Pontes, para que faça a parte dos seus trabalhos. Boa noite. Essa audiência pública destina-se a ouvir a opinião de todos os presentes sobre o projeto de lei complementar número 1/2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Administração Direta, das autarquias e das fundações municipais do Poder Executivo do município de Porecatu. Todos que queiram fazer o uso da palavra deverão inscrever-se antecipadamente com a servidora Sângela, que ficará à disposição nessa secretaria. As inscrições ficarão abertas durante os próximos 15 minutos. Após esse período, não será mais possível fazer inscrição para utilizar a tribuna. Esclareço ainda que antes do término dessa audiência, estaremos passando uma lista de presença e votação, para que cada servidor aqui presente possa registrar formalmente sua opinião, tanto pela aprovação ou não aprovação do projeto de lei complementar número 1/2018. O presente projeto de lei é bem extenso, razão pela qual não iremos lê-lo nesta oportunidade. No entanto, para dar maior transparência a todos, o mesmo foi disponibilizado no site da Câmara Municipal desde o ano passado. Esse é o momento para apresentarmos ideias e construirmos uma opinião sobre o projeto em tela. Nesta oportunidade, passo a palavra aos vereadores. Vamos aguardar uns 15 minutos para as inscrições. Onde que está a servidora para que a gente possa? Na secretaria, da casa. Passo a palavra ao prefeito do Porecatu, o senhor Fábio Luiz Andrade, para o uso da tribuna. Bom, pessoal, boa noite a todos os presentes. Agradecer a Câmara de Vereadores por esta oportunidade. Vejo que com esse ato que nós estamos fazendo aqui, percebemos que isso sim é fazer política de maneira democrática, certo? Desde 2017, quando nós fomos eleitos para administrar o município de Porecatu, nós sempre pautamos pelo diálogo, certo? Apesar das dificuldades encontradas durante esses 2 anos de caminhada, nós sempre aí nos debruçamos para trazer
o melhor ao nosso funcionalismo. Então, o que eu tenho que falar aqui, e depois eu vou me ausentar por conta de estar representando o patrão, e aí deixo a vocês livre para fazer o debate, só que eu tenho que também colocar algumas questões aqui. Em 2017, quando nós assumimos o município de Porecatu, nós encontramos um funcionalismo carregado de férias, funcionários que tinham aí cerca de 10 férias a tirar. Tá bom? E nesse momento, agora, poucos funcionários aí estão ainda com férias acumuladas. Então nós, durante esses 2 anos aí, nós colocamos estamos tentando colocar as férias do funcionalismo em dia. Também eu tenho que ressaltar aqui que não existia a lei do ano N. E em 2017, numa ação do Ministério Público, tá? Nós fomos então alertados sobre esse tema, onde todo o funcionalismo poderia vir a devolver todo o ano N que tinha acumulado aí na carreira. E então, em conversa com o Ministério Público, nós enviamos o projeto de lei à Câmara de Vereadores, foi aprovado e hoje então todo mundo tem legalizado o seu ano N. Também não sei se vocês se recordam, em 2017 nós entramos atualizando as faixas salariais que tem hoje lá do funcionalismo. O ano passado não deu para dar essa reposição e este ano também foi dado a reposição. Pelo pessoal nosso lá da nossa equipe econômica, se nós conseguirmos aí reverter algumas situações, o do ano passado será dado ou agora em julho ou no começo do ano que vem. Então eu tenho que ser aqui bem feliz na minha fala, para que não saia questões distorcidas. Só para ter uma ideia das dificuldades que o município hoje se enfrenta. Por exemplo, o passivo de férias pagas aí de maneira errada na gestão anterior, gerou um passivo que nesse momento eu tive que fazer como representante da instituição Prefeitura Municipal de Porecatu, eu tive que fazer um acordo na Vara do Trabalho no valor de R$500 mil, parcelados aí até dezembro, vai dar em torno de R$60 mil mensais, tá bom? Só para vocês terem uma ideia que má administração gera esse passivo, e esse passivo aí sai do mesmo caixa que vocês recebem os salários em dia de vocês. Também, um precatório que se inicia em 1995 e vem sendo debatido todo este momento, certo? Hoje, o município de Porecatu está com as contas bloqueadas para o pagamento de R$250 mil mensais, certo? Esse dinheiro está sendo bloqueado no fundo de participação do município. Esse dinheiro bloqueado é o mesmo caixa que sai o pagamento de vocês. Então, se nós observarmos aqui, e se nós não conseguirmos reverter esse bloqueio, mensalmente o município de Porecatu tem preço para pagar questões trabalhistas de administrações passadas, infelizes nesse sentido, certo? Em torno de R$310 mil aí, tá? Isso tudo gera um problema. Numa das reuniões que eu fiz, numa segunda-feira, junto ao cargo do sindicato, falei e volto a repetir. A prefeitura, ela arrecada, nos primeiros meses do ano, valores maiores do que os meses do segundo semestre. Então, enquanto nós temos aqui arrecadações em torno de 4 milhões, agora, no próximo mês, chegamos lá em setembro, agosto, não passa nem de 1.800.000. Então, essas dificuldades, tá? Porque nós temos que quitar essas dívidas trabalhistas, que é o mesmo caixa que vai pagar o salário de vocês. Então, quando eu falei lá que garanta o salário em dia até maio, eu não estou brincando e não estou fazendo um sensacionalismo, não. Esse é a colheita que nós vamos o quê? Ter que passar juntos. Porque o plantar
é livre. A colheita não é livre. Tá certo? Outra coisa que eu tenho que falar aqui. Em 1981, foi mudado o regime de estatutário para o regime seletista. Certo? E nesse regime que foi mudado, foi colocado da seguinte maneira: o funcionário, ao passar em concurso público, certo? Ele, vou dar um exemplo assim, professor. Qual seria o piso do professor? 2 salários mínimos. Aí o RH ia lá dentro dessa tabela que foi proposta, certo? E enquadraria o professor dentro daquele nível. E assim, consequentemente, com todos. Auxiliar de serviços gerais, vai ser enquadrado nesse nível. E todas as profissões, certo? No decorrer dos anos, os professores, eles tiveram várias lutas, tá? E eles montaram um plano de carreira com as lutas, certo? Então, ali, os professores, eles têm a oportunidade de ter os seus vencimentos, de acordo com o tempo, aumentado. Já os demais funcionários, aí nós temos, estou fazendo uma ordem cronológica para vocês entenderem o tamanho do problema. Aí os professores, eles têm esse plano de carreira. Os demais funcionários, não existe um plano de carreira. Certo? Então, o que acontece? Se naquele momento que você fez o concurso público, não importa o tempo aí que você fez o concurso público, você foi colocado em um determinado nível, não existe regra para você aumentar de nível. Isso eu estou falando dos demais funcionários, eu não estou falando dos professores, certo? E também não vou falar de ACS e ACE, porque eles são programas de governo federal. Enquanto existiu o programa, eles estão juntos conosco. Depois, se o governo federal, por exemplo, acabar com o programa, automaticamente ele se desliga, certo? Agora, o que eu tenho que falar para os demais servidores? Por exemplo, o Wilson. O Wilson, ele é auxiliar de serviços gerais. O Wilson, quando ele passou no concurso lá, ele foi colocado em determinado nível. E nesse momento, nesse quadro que nós estamos hoje, Zé Capé, nós temos o seguinte: o Wilson, se ele tiver 1 ano de prefeitura, Leandro, e se ele tiver 30 anos de prefeitura, ele sempre vai estar no mesmo nível, certo? Ele não tem condições de fazer a ascensão do cargo, não tem como melhorar o salário dele. Era isso que eu tentava falar na segunda-feira, naquela reunião lá no posto de saúde. Então, o que foi acontecendo durante esse tempo? Os reajustes que o salário mínimo tem anualmente, certo? Deveria ter sido passado também a esta tabela. Mas os administradores anteriores, por questões que daí nós temos que ir ano a ano, eles não repassaram estes valores. Que nem eu, também me incluo, que do ano passado não deu para dar os 3%. Mas em 2017 nós conseguimos passar, e 2019 também. Essa atualização da tabela tem que ser aprovada pelos nossos nobres vereadores. Correto? Aí foi aprovado todas as vezes, e aí o prefeito faz um decreto, assina, corrige a tabela. Aí, Aldete, o que aconteceu, por exemplo, nos anos anteriores? Como não foi repassado essa correção, e nenhum funcionário pode ganhar menos do que um salário mínimo, aquele nível que você estava, se ele, após
após esse reajuste do salário mínimo, se ele ultrapassou o seu nível, automaticamente você, com aquele, vai ficar com o salário mínimo. E como não existe uma regra clara, viu, Marcos? Como não existe uma regra clara, o cara sair do 7º nível e ir para o 8º nível, não existe regra, não é regra, não existe. Como é? Não existe. O cara vai morrer ali. Quando eu falo morrer ali, ele vai ficar sempre o período dele naquele nível. Então hoje nós temos 14 níveis dessa, que começou lá em 1981, que nós temos salário mínimo. Então, por exemplo, quando nós pegamos lá uma técnica de enfermagem, e quando ela entrou, vamos supor lá que ela estaria no 10º nível, ganhando acima do salário mínimo, certo? Hoje, por exemplo, ela está no seu salário básico com o salário mínimo. Por quê? Porque não teve esse reajuste. Só para vocês terem uma noção, o ex-prefeito, né, o Kenan, os 8 anos de mandato dele, teve 22% de perda salarial do funcionalismo público. Então, esses momentos são momentos que nós temos que pautar com a verdade, certo? Não estou aqui para fazer crítica a nenhum, porque o que se planta no passado se colhe no presente, é agora. Então, quando eu falei dessas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, de 60 mil reais mensais, certo? De 250 mil reais mensais, que é do mesmo caixa que sai o salário de todos, inclusive o meu, porque eu não estou excluído nisso aí. Porque se a partir de maio, por exemplo, nós não conseguirmos deixar o salário em dia, todos nós vamos ter o salário o quê? Atrasado. Então, eu me incluo nisso aqui também, certo? Então, o que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer? Hoje está aqui, está sendo um debate, não vai ser votado nada, vai só apenas um termômetro, né, para se estar falando. Nós temos 2 sindicatos hoje que representam o nosso povo. A APP Sindicato, que representa os professores, o magistério, e o CARS do Sindicambé, né, Carlos? O CARS, que representa os demais o quê? Funcionários. Por exemplo, os professores, e eu não estou querendo jogar classe nenhuma contra a outra, eles têm uma situação mais confortável por conta das lutas que eles tiveram durante todo esse tem uma água aí, né? Então, de acordo com as lutas. Agora, com a vinda do Carlos como sindicato, como representante, a nossa discussão começou. A nossa discussão começou porque os funcionários, os demais funcionários, não podem ficar desta maneira. Um funcionário, ele tem que crescer, principalmente nas questões salariais. Aí, o Carlos, quando eu falo Carlos, é o representante dos demais, certo? Ele veio com uma proposta de se montar um plano de cargo de salário, né, de carreira de salário, certo? Mas, para que ele faça isso, na ótica dele e dos demais funcionários, ele trata do seguinte: nós temos que mudar o regime CLT para o regime estatutário, certo? Como essa reunião tomou proporções, porque quando nós fazemos uma mudança de regime, nós não estamos fazendo apenas a mudança de uma categoria, nós somos um corpo único. Aí chamou-se então a atenção da APP Sindicato, que representa a parte do magistério, certo? Então, o que nós temos que ver e o que eu venho propor essa noite aqui? O que eu venho propor? Dentro de todas as dificuldades encontradas, né? Eu estou falando para vocês aqui, e eu não quero fazer sensacionalismo, tá? Porque errar eu também erro, sou ser humano, mas eu tento errar o menos possível. O que a gente tem que fazer? Será
que, só antes da conclusão, eu quero deixar bem claro assim, e o funcionalismo, né, os demais, exceto os professores, a CS, a CE, os demais, certo? Precisam de um plano de cargos e salário. Precisa mudar a regra. Mas para fazer essa mudança, existe a necessidade de se mudar o regime? Aí que vem a discussão. E aí, nós somos adultos suficientemente, tá? Nós temos a representatividade da parte da ABB e do Sindicambé, que representa a outra parte. Então, Carlão, essa mudança, pega lá, muda de regime, libera os 8%, vamos fazer o novo plano, aquele monte de coisa. Será que isso daí nós não temos que amadurecer? Interrogação. Então, o que eu proponho essa noite, nobres vereadores, tá? Doutor Marcelo, o que eu proponho essa noite é que se retire o projeto em discussão e essa discussão comece com a representatividade do Sindicambé e a representatividade da ABB Sindicato junto conosco, para que nós possamos o quê? Fazer um documento, tá? Que contemple direitos e deveres e que agradam a todos. O que vocês podem e devem acreditar em mim é o diálogo, é o debate. Eu não estou aqui para atrapalhar a vida de ninguém. Eu vim aqui porque eu estou vivendo este momento intensivamente, com todas as dificuldades. Eu amo isto que eu faço. Eu sou apaixonado por isso que eu faço. Então, se nós agora, nesse momento, nos unirmos para criarmos aí um plano de carreira, que nem a Salete falou hoje à tarde, em 30 anos de prefeitura, nunca se discutiu um plano de carreira, salário para os servidores municipais. Os professores têm, os demais não. Então eu acho mais justo, Carlos, eu acho mais justo, Valdevino, que nós possamos então tirar o projeto, montarmos essas comissões, fazermos o debate sadio, certo? Ver todas as tendências que nós temos aí de dinheiro, porque de repente, Flavinho, vai tirar os 8%, não vai estar lá no fundo de garantia, já vai vir para o meu salário. Aí daqui a pouco vem a lei de responsabilidade fiscal e fala assim, opa, não tem como eu pegar esses 8% aqui e colocar. E aí todo mundo que estava esperando 8% de aumento, não vai ter, e aí não adianta vir xingar o prefeito, porque a lei ela é maior do que o prefeito. Eu só faço aquilo que a lei me permite, eu não faço aquilo que eu quero. Certo? Então, ainda vai continuar o debate. Eu vou me ausentar por conta, de repente, por ser o patrão hoje, eu posso inibir, né? Uma coisa que eu também, se eu ficar aqui, vocês podem falar à vontade, não vai me constranger de maneira nenhuma. Eu só estou no sentido de nós criarmos juntos uma coisa duradoura e que vai trazer paz para o nosso funcionalismo, para que a gente possa atender os 15 mil habitantes da nossa cidade. Tá bom? Então, é com esse recado, agora, está na mão de cada representante de vocês definir. E eu estou lá. Quem quiser bater um papo comigo, quem quiser trocar mais ideias, nós temos o nosso corpo jurídico lá, nós estamos lá para atender. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado à Câmara de Vereadores por esse espaço. Só faltou falar também que o ano passado nós tivemos que correr aí, estou vendo aqui, né? Nós iríamos sair de 1,0 para 0,8 do fundo de participação do município.
Hoje nós iríamos ter uma perda aí de 3 milhões e meio, conseguimos reverter de uma maneira até movimentação com deputados, aí depois o presidente, um dos primeiros atos que ele fez, né, o Bolsonaro, foi sancionar essa lei, que congelou. Então nós temos hoje, não perdemos esses 3 milhões e meio, os nossos novos vereadores acabaram de ler a questão da subvenção, agora nós estamos pedindo essa autorização para que a gente possa fazer a subvenção lá para o SOS, para as demais entidades, a PAI, né, e os estudantes. Então, ó, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Obrigado. Tá ligado, Carlão? Pessoal, temos aqui 7 pessoas inscritas para poder fazer uso da tribuna. Peço a todos os servidores que fiquem para ouvi-los. Após isso, a servidora Sâmula passará a lista para cada servidor assinar se é favorável ou contrário ao projeto de lei. Coloca o nome, o documento, se é favorável ou contrário. Agora convido para fazer parte da tribuna o senhor José Valdivino Moraes, diretor do CNTI. Por favor. Com prazo de mental de 15 minutos, por favor. Pessoal, boa noite a todos e todas. Eu quero cumprimentar aqui todos os vereadores. É uma satisfação poder falar com vocês nesta noite, trazer um pouco das nossas preocupações, da leitura que temos, eu acho que do cuidado que cada um de nós temos que ter quando se trata do interesse público. Eu acho louvável que os vereadores, que o prefeito tenham até aberto esse espaço para que a gente consiga construir, estudar um pouco mais, haja visto que localizamos alguns pontos que merecem alguns cuidados. Fizemos uma conversa também ali com, podemos chamar de Carlão, conhecido como Carlão, que representa os outros servidores que não é da educação, porque eu, como diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, onde represento a PP Sindicato, então logo represento a educação, para que a gente pudesse ter alguns, se fosse possível, ter alguns entendimentos em relação a esse encaminhamento. Eu quero já afirmar que o cuidado é que eu, Valdivino, venho aqui, defendo uma posição, amanhã volto lá para Curitiba, hoje mesmo à noite, na verdade, mas se essas posições, e que os vereadores, se caso, votem uma lei, mas se isso não for muito tecnicamente estudado, e amanhã estourar não só os limites financeiros, porque nessa altura há os limites financeiros, 8%, se o prefeito não distribuir, não colocar no bolso de vocês, vai para onde? Mas o problema não é o limite financeiro, o problema é que, para além do limite financeiro, também tem os limites fiscais, porque é o limite fiscal que pode bloquear todo, inclusive os repasses para o município. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter. Acho que nós temos que ser altamente solidários. Se nós da educação não souber o significado do que é solidariedade,
Então eu não sei quem, porque nós temos que ter incorporado isso. Então a nossa preocupação com os outros servidores precisa estar nesse momento. Pois bem, nós temos nesse projeto de lei, uma das preocupações é que, como é, primeiro, a nossa posição. Acho que temos unidade com o Carlos, nós temos unidade com o Carlão, imagino que temos unidade, queremos construir essa unidade com os demais, com todos os servidores. Nós somos favoráveis ao regime estatutário. Sempre lutamos para ter o regime estatutário que nos dá maior garantia. Eu disse aqui na quinta-feira que eu não gostaria de pertencer ao regime CLT. Ora, o que eu não quero para mim, não posso também querer para os demais. Então nós queremos o regime estatutário. Agora, uma coisa é regime de trabalho, outra coisa é regime previdenciário. Não há problemas sair do regime geral de previdência, onde não há problemas sair do regime de trabalhos CLT e vir para o regime estatutário, onde o município, enquanto ente federado, pode ir até para além da legislação conforme é na CLT, porque ele tem autonomia federativa e dá maior garantia de estabilidade, é muito mais difícil de emitir pelo regime estatutário. Então essa é uma coisa. No regime previdenciário, não tem grandes problemas de continuar fazendo a contribuição lá para o INSS. O que nós falamos que poderia ter feito um estudo, contratado um atuarial, para fazer um estudo mais completo, até para ver a possibilidade de não só alterar o regime de trabalho, como também fazer o regime próprio de previdência dentro do próprio município. Caso estude e chegue à conclusão que não é viável, que é mais oneroso para o município, você permanece com o regime previdenciário, contribuindo com o INSS do mesmo jeito. Esse é um dos aspectos. Não sei se a gente avança, já quero concordar com o prefeito, que acho que vamos ter acordo com o Carlão, de nós construir uma comissão entre nós, APP, representando servidores, executivo, Câmara Municipal, com toda a assessoria técnica que tem a Prefeitura, mas que nós também estamos bem embasados aqui, estou com o Toninho e a Eliane aqui, com os nossos diretores da APP, onde tem a competência técnica, onde nós possamos pegar isso e ir desdobrando para nós não cair em alguma situação como é. No caso, você imaginar que vai levar os 8%, porque você vai ler no texto da lei e acha que vai levar os 8%, e depois corre o risco de você não conseguir levar esses 8%. Então nós queremos estudar todo o impacto financeiro, sabemos o comprometimento que já está alto o comprometimento, como é que vai fazer isso para que seja repassado aos servidores esse 8%. De que forma? Preferencialmente que se construa plano de carreira, que venha na carreira e que venha na carreira. Nós não aceitamos, e aí eu quero deixar bem claro, que nós não aceitamos de jeito nenhum colocar em risco a carreira do magistério, que é uma luta da educação, que nós começamos, como eu falo, a sociedade brasileira começou a lutar por uma educação pública, de qualidade, democrática, a partir de 1934, Manifesto Pioneiro, para chegar até hoje, ter um financiamento da educação, ter plano de carreira, e depois você não pode correr nenhum risco. Então os 8% será bem-vindo, após fazer uma leitura técnica muito bem feita, para saber se esse impacto financeiro não vai extrapolar todos os limites, e se vai extrapolar, queremos sentar com o Executivo, com a Câmara de Vereadores, para encontrar alternativa, onde é possível reduzir o impacto, para que consiga encaixar daí esses 8%, para que ele realmente configure o nosso vencimento. Sabemos que a conjuntura não está boa. Quando eu vou olhar duas portarias, uma de 2018, que tratou do custo aluno, e vou olhar que a portaria número 10 do FNDE,
E quando vou olhar a portaria número 7, que é 2019, eu percebo R$30 já a menos no custo do aluno, que isso dá um impacto a menos de 150, aqui nesse caso, nesse município, vai dar um impacto negativo de pelo menos R$76 mil a menos. Então, como nós não estamos numa conjuntura econômica favorável, porque as bases da economia elas estão minadas, e muitas vezes, para nós entender um pouco mais como é que chega em nossa vida, a gente precisa ter algumas informações. Nós sabemos que vivemos em baixo consumo quando o ICMS é uma das bases que traz recurso para nós, principalmente para o Fundeb. Quando nós olhamos para outras situações, por que estamos com baixo consumo? Porque as pessoas, há um desemprego bastante grande e quem está empregado está evitando de comprar. Então nós estamos com baixo consumo. Nós estamos, e olha aqui, o consumo interno brasileiro, segundo economistas como é o Cid Cordeiro, que é uma pessoa que assessora nós, ele representa 60% da base econômica brasileira. Se você, de uma certa forma, desequilibra o consumo interno brasileiro, você começa a ter problema e está refletindo já nos orçamentos dos municípios. A segunda, os outros 40% da base da economia, de uma forma bem geral, ela vem de repasses ou de financiamentos de obras do governo federal, e nós sabemos, nós lutamos contra a emenda constitucional, hoje, a emenda constitucional 95, que criou a teto dos gastos públicos, e sabemos que daqui para frente vai vir muitos poucos recursos para os municípios para financiar obras públicas. E dali viria também recursos onde alimentaria os outros 40%. E sabemos que também a base de exportação, desde a exportação de carne, exportação de soja, se a indústria produz, mas você está bombardeado o consumo brasileiro interno e o consumo externo também não está fácil para abrir mercado lá fora, até porque é difícil abrir mercado, você percebe a indústria, não é à toa que está fechando a porta, tem outras montadoras já ameaçando também, porque esta crise vai aumentando e nós às vezes não temos essa dimensão. Por isso que o nosso futuro, quando nós olhamos para o orçamento, olhamos para o nosso direito, qualquer coisa que venha colocar em risco aquilo que nós conquistamos, nós ficamos inseguros. Por isso nós pedimos um tempo, pedimos assessoria técnica, queremos com muita competência poder fazer os estudos para nós podermos aí sim chegar a uma conclusão que todo mundo consiga ganhar, mas que, de uma certa forma, que o município também tenha condições de gerenciar tudo isso e que nós possamos sair todo mundo vitorioso em relação a isso. Acho que não preciso entrar tecnicamente no projeto de lei, porque nós vamos aí estudar mais aprofundadamente alguns aspectos, mas queria consignar essa posição nossa aqui e dizer que estaremos à disposição. Espero que esse movimento não é de vocês vir aqui uma noite, é de vocês nos acompanhar esse processo passo a passo. Foi assim que a educação chegou até onde chegou. E é preciso que os outros servidores também venham para a luta. Eu não tenho dúvida que a capacidade de organização dos trabalhadores, primeiro, precisamos ter essa capacidade de unidade. Segundo, é que precisamos dessa capacidade de organização. É com organização, é com muita luta. Acho que temos plenas condições de ir dialogando. Nesse momento está colocado o diálogo entre o executivo, entre o legislativo, o movimento sindical que representa os trabalhadores. E é esse momento que nós precisamos aproveitar. Então, acho que pontuei os principais pontos. Tem mais aí que está escrita, tem ainda 4 minutos, mas eu acho que vou encerrando, agradecendo essa oportunidade de falar com vocês. Imagino que conforme nós vamos instalando a comissão e conforme nós vamos aprofundando esse debate e chegando aos acordos técnico-jurídico, porque não adianta você dar um passo, você não tem sustentação. Hoje, se você olhar, se não fizer o estudo de impacto financeiro,
da aplicação disso, corremos um risco muito grande. Então nós vamos fazer esse estudo muito bem feito. Feito isto, acho que podemos fazer em assembleias em conjunto com todos os outros servidores, para nós conjuntamente poder, com a total clareza, se é possível, se não é possível. Eu acho que o que mais nós podemos prezar é que as pessoas tenham consciência e tenham a leitura. Nós vivemos um momento tecnológico onde nós vamos inclusive aprender com a tecnologia, porque a capacidade de manipulação é muito grande e nós não queremos manipular ninguém. Por isso queremos trazer todas as reais informações, e se elas não são boas, preciso que os trabalhadores saibam que não são boas e saibam por que não são boas. Por que a economia não está boa? Não está boa porque as coisas não estão bem. Então nós vamos fazer esses encontros para nós ir tomando não só decisões fechadas, mas que a gente consiga, junto com vocês, ir tomar as melhores decisões possíveis. Então, acho que se eu for convidado para acompanhar, para estar presente nessa comissão, gostaria muito de encontrar não só vocês, mas aqueles que não vieram aqui também deveriam, em algum momento, se encontrar com a gente para nós trocar algumas ideias nesse sentido. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor José. Convoco agora para a tribuna a senhora Érica Camargo, diretora APP Sindicato de Arapongas. Boa noite a todas e a todos. A minha fala aqui, ela vem no sentido de trazer um pouco da retomada do que o Valdivino já trouxe para nós, mas em primeiro lugar, eu quero deixar muito bem marcada a posição da APP Sindicato. Esse sindicato que tem mais de 70 anos, que representa mais de 210 municípios do estado do Paraná e que tem já acumulado um debate em torno das questões do estatuto em diversos municípios. Então, esse conhecimento que o Valdivino colocou de todo o nosso corpo técnico, do nosso jurídico, dos nossos assessores, ele está disponível aqui para o município de Porecatu, em atendimento não só à nossa categoria que nós representamos, mas também aos demais servidores. Isso porque o Valdivino tocou numa palavra muito importante, que é a solidariedade. Todos nós somos trabalhadores. Não é porque um está numa determinada categoria, o outro na outra, que um é melhor do que o outro. Não. Todos somos trabalhadores. Se nós não tivermos o trabalho hoje, nós vamos passar necessidade. Nossa família vai perecer. Então, esse é o ponto que eu gostaria, assim, antes de falar qualquer outra coisa, para a gente ter em nossas cabeças a questão da solidariedade da classe, a solidariedade entre nós trabalhadores. O segundo ponto, em relação à organização. Quando nós nos organizamos e trabalhamos em unidade, nós alcançamos muitas coisas. Um exemplo, como já foi citado, são todas as conquistas que a APP já conseguiu em nível de Estado, não só para as categorias de municípios, mas também para o Estado. Nós temos aqui pessoas que também são do Estado e sabem do que eu estou dizendo. Essa organização, para algumas categorias, já começou a acontecer há mais tempo. Tanto é que as conquistas, elas mostram isso, o resultado de organização. E neste momento, nós estamos vivendo esse ponto, né, que ele é muito importante para a organização dos demais servidores aqui de Porecatu. Então, só por isso ele já tem um ponto favorável, essa organização que nós estamos vendo ser construída e principalmente em unidade entre quem representa a categoria dos professores, a categoria dos demais servidores. Nós acreditamos que sem essa unidade, sem essa parceria, esse andar lado a lado entre trabalhadores, não é possível. Sem isso não é possível a gente construir uma sociedade que tenha mais igualdade para todos, não somente para alguns. O outro ponto, como foi bem colocado, a questão desses 8%, que é o que está pegando muito, né? Nós temos isso lá no Estatuto,
Isso não depende do que eu acho, do que cada um tem alguma noção, isso depende de estudo técnico. Isso depende dos nossos assessores dos sindicatos fazerem os estudos e mostrarem para cada um de nós, para que a gente entenda como isso se dá. Porque para a gente poder ter uma decisão e formar uma opinião, nós precisamos de informação, e informação de qualidade. Então, isso é o que a APP propõe. Nós vamos produzir informações para que a gente possa ter as decisões pautadas em gostando ou não, porque tem informações que não nos agradam. Tem coisas que a gente vai ter que avaliar muito bem, mas não negar o que é a verdade para cada um de nós. Somente diante disso nós podemos ter uma decisão. Em relação à comunicação com as pessoas com quem nós representamos, né, as professoras e professores, nós queremos sim, vamos marcar um outro momento para a gente fazer essa conversa e depois também ampliar para os demais servidores, trazendo essas informações técnicas para todos, para que a gente possa debater, para a gente possa discutir. O prefeito colocou aqui algumas questões, né, de gestão, de gestões anteriores. O que nós temos na mão agora, o que nós temos que lidar. Ninguém aqui consegue voltar no passado e mudar o que foi feito por um ou por outro, mas nós podemos agir a partir de agora. E é isso que nós estamos propondo, a ação a partir de informações de qualidade para que a gente possa tomar uma decisão, para que vocês possam dizer quero o estatuto ou não quero o estatuto, dependendo da opinião de vocês, mas que vocês tenham embasamento para poder tomar essa decisão. E em relação a essa questão de estarmos aqui presentes hoje, vocês já começaram o debate do estatuto desde 2018, está certa? Por que a APP entrou só agora? Porque só há poucos dias nós tomamos conhecimento. Nós precisamos da nossa categoria que nos leva ao conhecimento das coisas que estão acontecendo aqui no município. Então, assim que nós tomamos conhecimento, nós já começamos a fazer essas intervenções, buscar informações. Nós pegamos toda a tramitação do processo aqui na Câmara, né? Mandamos o ofício para o presidente e nós estamos em estudo de tudo que foi já debatido em relação a tramitação desse projeto. Isso está na mão dos nossos técnicos, dos nossos advogados, contadores, para que isso seja feito uma análise e baseada nas informações e que vocês tenham acesso a todas elas também. São informações públicas, estão disponíveis na Câmara para quem também quiser avaliar, né? Imagino que é só chegar aqui e fazer um protocolo que tem acesso a todas as informações também. Minha fala não vai se estender nos 15 minutos, né? Porque acho que nós já demos conta de tratar e de principalmente marcar qual é a posição do nosso sindicato, desse trabalho em parceria, dessa unidade que nós estamos construindo a partir de agora também com os demais servidores e com o outro sindicato. Muito obrigada e vamos ao debate. Obrigado, senhora. Senhor presidente, gostaria só de informar a Érica que o primeiro projeto, uma cópia o primeiro projeto do Estatuto, ele foi apresentado no ano de 2017. Em dezembro daquele ano, eu e o então presidente Osmar fizemos uma reunião aqui com alguns representantes da APP naquela época. Então, na verdade, essa informação que só nesse momento a APP está sabendo sobre o projeto é errônea. Então, desde 2017, que inclusive em uma das participações aqui do sindicato, que o senhor Carlos faz a representação, e ainda foi eu como professor, e disse ainda a ele, assim, ó, vocês estão deixando a APP de fora, porque a APP faz parte da representação dos professores do município de Porecatu. Então, só para dizer que a APP já está desde o ano de 2017 sabendo desse estatuto. Senhora. Quero só fazer uma correção na minha fala, como bem falou o vereador. Eu estou me referindo ao projeto de 2018, porque nós sabemos da questão de 2017 e que a APP teve uma grande participação, inclusive nessa casa, que foi realizado no debate. Obrigada por lembrar, vereador. Com a palavra agora o senhor Carlos Aparecido, diretor do Sindicato de Cambé.
nobres vereadores, vereadora. Em seu nome, quero parabenizar todas as mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres. Parabéns, mulheres, pelo seu dia. Já passou, mas sempre é bom lembrar. Eu tenho que fazer um resgate histórico aqui, que o problema de Borecatu não é de hoje. O problema de Borecatu vem de várias gestões, de várias maneiras, e sempre nós estamos empurrando o problema com a barriga. Sempre nós estamos achando um jeitinho para quebrar os problemas. E hoje, como a companheira da PP disse, como o companheiro da PP disse, eu estou vendo aqui uma unidade da classe trabalhadora. Porque a nossa intenção aqui não é rachar a categoria. Nós não somos da saúde, nós não somos da educação, nós não somos administrativo, nós somos servidores públicos municipais. Nós somos uma unidade. E essa unidade, estamos debatendo, eu acho interessante. Agora, o que nós não podemos aceitar é conversas paralelas que são inverdades. Tipo, incutir uma categoria que ela será mandada embora por simplesmente fazer uma mudança no estatuto. Eu mandei hoje para o presidente da casa e para o Lazinário, posso chamar assim, vereador? Uma decisão do TRT já está pacificada. Não se pode mandar servidor aposentado embora no regime geral de previdência. Só existe uma maneira de demissão de servidor público. E essa maneira é através do processo administrativo. Existe desligamento. Eu, Carlos Melo, a hora que eu me aposentar em Cambé, eu serei desligado, porque o meu regime é próprio. Os companheiros da APP, ao se aposentarem no seu estado, também serão desligados, porque o regime é próprio. Mas não é o estatuto que vai mandar ninguém embora. E aí nós temos que discutir para além desse estatuto, sim, que essa luta vai ser árdua. Nós temos que ir para além dessa discussão e ter essa unidade, porque existe no Congresso Nacional um projeto que esse sim vai mandar o servidor público embora, que é o fim da estabilidade do servidor público. Esse sim vai tirar nosso direito, como foi tirado o nosso direito da CLT, que hoje a CLT é um monstro. A CLT hoje, ela só retira o direito do trabalhador. Vou citar um exemplo claro aqui. Essa gestão está depositando fielmente o fundo de garantia. Mas digamos, se não estivesse, ao se aposentar, eu teria que entrar com uma ação para requerer aquilo que é meu de direito. E sabe quem ia pagar todas as ações, segundo a lei? Eu, trabalhador, porque a Constituição diz assim, a CLT diz isso hoje. Então fizeram um monstrengo, muito bem colocado pelo companheiro. As nossas leis são locais, elas podem ser ampliadas, ela pode dar mais direito, só depende da vontade política. A questão técnica, quando eu coloco que os 8% é a única condição de se fazer esse plano de carreira, tanto dos que não têm, como para reformular o Estatuto da Educação. Sem esses 8%, o percentual que isso representa, não há condição de ser feito. A administração colocou aqui hoje. Pagamento, até maio ele garante. Depois, não dá mais. E aí? Eu pergunto aos novos e pergunto a vocês, o que está sendo feito para resolver isso? Aonde é que eu estou cortando? Porque a lei, a mesma lei que diz que eu tenho que gastar 51,30%, essa mesma lei diz que ao chegar a 54%, eu tenho um quadrimestre para trazê-la de volta para 51,30%. O que foi feito até o momento para trazer a 51,30%? O que nós estamos fazendo? Cobrando uma classe sofrida? Nós não podemos deixar o trabalhador pagar mais essa conta. Nós temos que sim ter unidade
de quem tem o plano de carreira melhorar e dar dignidade para quem não tem, conseguir fazer um plano de carreira para essas pessoas também ter dignidade. Eu quero que um professor ganhe 5 mil reais, mas eu também quero que um operário ganhe 2 mil. Tá? Eu venho de uma cidade onde o mínimo, salário mínimo, piso mínimo, eu já digo, o salário mínimo da educação é pago 10%, 12% acima do piso nacional da educação, o menor salário de Candé. Nós temos Prado Ferreira, que eu também ajudei a fazer o plano de carreira. O menor salário lá também está acima do piso nacional da educação. Florestópolis também está acima. E eu quero que aqui também esteja acima. Mas como os companheiros dizem, com responsabilidade, eu corroboro com essa questão de nós, os grupos, contribuirmos. Mas nós temos que concluirmos um debate qualificado, aonde vai discutir quem realmente tem que discutir. Os representantes da categoria, junto com a administração. A Câmara poderá colocar uma assessoria lá dentro? Poderá colocar. E nós vamos discutir juntos. Nós vamos lá, que esse projeto não tenha pai. O pai desse projeto somos nós. Nós somos o pai desse projeto. Ninguém aqui quer ser o dono da verdade, pelo menos, muito menos eu. Eu digo que a gente consegue defender essa questão dos 8% dentro do plano de carreira, não é textualmente. Quanto representa hoje o que é depositado na Caixa de Salário Mínimo e a situação piorando, e nós temos que trazer a realidade. E eu estou aqui para ajudar o município a sair dessa. E nós temos que fazer isso. Sem isso, a ponta, que é o servidor público, que é quem realmente faz, não tem ganho. Não tem ganho. E aí, vereadores, a nossa responsabilidade é na prece. É na prece, quando nós podemos dizer que fazendo isso eu vou mandar embora. Gente, não é assim que debate as coisas. Ninguém será mandado embora aqui. Quando eu coloco lá a vacância ela acontece como? Eu tenho 200 professores no município, 10 se aposentaram, eu tenho uma vacância de 10. Isso quer dizer que eu posso contratar 10. Da grade eu posso contratar 10. Isso não quer dizer que eu vou mandar ninguém embora. O desligamento. Eu tenho aqui precisar que não pode mandar embora. O desligamento é para. Eu quero garantir minha fala. O desligamento. Pessoal, vamos todos ouvir, por favor. O desligamento que eu coloco aqui é para quem tem sistema próprio de previdência, que é o caso de Cambé. Vocês não serão construídos para vocês o sistema próprio de previdência, vocês continuarão ao regime único de previdência. Não será mudado o regime de previdência de vocês. E esse regime de previdência de vocês dá garantia para que vocês trabalhem até os 75 anos, sem ser mandado embora. E se for mandado embora ou desligado, dentro de 48 horas vocês estarão reintegrados. Já tem decisão classificada no Supremo Tribunal, isso eu estou garantindo. Eu não passei para os nossos vereadores hoje. Então não é mandar ninguém embora. Se falaram isso, foi para causar um terror. Ou se alguém falou isso, falou de uma maneira equivocada. É equivocada. E que nós estamos aqui para resolver essa situação. Vamos lá. Florestópolis saiu do regime CLT e foi para o regime estatutário. Pergunta: alguém foi mandado embora por isso? Não. Estão todos lá velhos e formosos trabalhando. Agora, o que poderá nos mandar embora, isso aí não é só vocês aposentados, é qualquer um de nós. É o projeto que está lá no federal, que vai retirar a estabilidade do servidor público. Esse sim vai nos mandar embora. Não só os aposentados, mas aqueles, como diz o projeto, aqueles que não estão cumprindo com a sua função. Acabou-se a estabilidade. Não é estatuto que tira estabilidade de ninguém. Eu sou estatutário desde
1991. E dou graças a Deus a isso, porque a nossa lei hoje, nosso Estatuto de Canté hoje, que praticamente é uma cópia desse daqui, me dá muito direito. Então, existem os prós e os contras que a gente tem que afinar. E gostaria, sim, professor, junto com a APP, e nós vamos fazer esse trabalho, de estar demonstrando para vocês, professores, e para vocês, trabalhadores, que é possível, sim, como a APP aqui defendeu, que tem que haver, sim, esse estatuto. Nós temos que fazer, sim, essa mudança, porque a CLT hoje não nos dá direito nenhum. Não nos dá direito nenhum. Agora, tem como fazer o estatuto sem mexer? Não existe. Tem como fazer um plano de carreira sem usar o valor dos 8%? Não existe. Então, como que nós vamos retirar o dinheiro? Tanto dos 8% como do salário de vocês para depositar na Caixa Econômica. Se eu não tenho esse bolo, como que nós vamos fazer isso? Então, o problema aqui é um pouquinho maior do que o estatuto. O problema aqui é um pouquinho, então é bem assim. Porque nós estamos chegando ao final do primeiro quadrimestre, que é agora em abril, e eu não vi nenhuma ação da administração para trazer esse 54,55 para 51,30 que desanime. Eu não vi. Se vocês viram, por favor, me falem que eu digo. Eu peço desculpa. Porque houve demissão, houve corte de hora extra, houve corte de gratificações. É isso que tem que ser feito. O primeiro passo, quando se extrapola a lei, e eu não consigo fazer, é demitir 20% dos cargos funcionários. Depois retirar as gratificações, depois retirar as horas extras. Não resolvendo, mandar servidor estável embora. É o que diz a lei. Ninguém está aqui inventando verdade. Ninguém está aqui inventando historinha. É assim que tem que ser feito. E eu não vi nenhum movimento da administração para esse momento para acontecer isso. Só existe duas maneiras: reduzindo o custo ou a receita subindo. Como o Lorde companheiro aqui disse, que nós estamos num problema, num momento difícil, não vai ter aumento de receita. Então, esse índice não vai baixar. A única coisa que nós temos que fazer é cortar gasto, cortar taxa. Né? E aí, quando eu falo para vocês que 8% no seu salário vai gerar mais impostos aqui em Porecatu, que é uma cascata, que o município vai começar a arrecadar mais INSS, isso eu estou dizendo a verdade. Porque o salário de vocês gastam em Porecatu. É 8%, é 100 mil reais, quase 100 mil reais colocado no comércio de Porecatu. Porque quem mora aqui não vai ao aldeia comprar, compra em Porecatu. Isso vai aumentar o INSS, vai ter aumento de arrecadação para vocês também. Então isso é uma cascata que a gente faz uma prova. É possível, não é um sonho, é uma realidade. E aqui, eu quero dizer, mais uma vez a vocês da PP, temos unidade sim. Nós queremos sim, como representantes de classe, tanto a PP, como nós, os representantes do servidor público. Um minuto, senhor Carlos. Obrigado. Nós queremos sim o estatuto. Nós queremos sim passar para o estatutário. Os representantes de classe aqui já disse isso. E nós queremos sim estar junto no estatuto, estaremos juntos construindo isso. Concordo sim, se caso retire, a gente faça essa comissão para melhor estudar. Porque eu tenho certeza, dentro da minha convicção, que nós vamos chegar aonde nós estamos. Que é possível, que não é um sonho, é uma realidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor Carlos. Com a palavra agora o senhor Alberto Toledo, munícipe. Boa noite, o vereador que preside essa audiência pública, senhores vereadores, servidores, munícipes aqui presentes, como eu. Venho aqui em nome a mim, como munícipe, tecer algumas considerações e dizer que eu sou um especialista em previdência social. Todos que me conhecem sabem que eu
atuei nisso no Estado, no governo federal como auditor, e ao lado da questão previdenciária sempre está o Estatuto ao lado também. Estive feito uma equação, os artigos desse projeto de lei do Estatuto, e sem adentrar na questão previdenciária, que já foi dito aqui, a questão previdenciária é uma coisa, o regime de trabalho é outra. Vocês hoje, servidores do município de Porecatu, estão regidos pelo regime CLT, como foi dito aqui, desde 1981, que eu, até como estudioso, entendo como um erro crasso que foi feito na época, mas nós vamos aqui reviver o passado, porque se há vantagens para o servidor público, é o estatutário, gente. Nenhum servidor que eu conheça, aí por aí, e auditamos os quase 5 mil municípios do Brasil, digo a vocês, havia 2 municípios na nossa região, e eu não conheço outros no Brasil, que tinham regime CLT, que era Florestópolis e Porecatu. Eu sempre achei estranho, até incongruente, porque o servidor público, ele tem estabilidade, até pelo concurso que faz. Então, o Estatuto é o regime real do servidor público. A questão de ser regime de CLT, ele traz onera um pouco o município na questão do fundo de garantia, sim. Certo? São 8%. No passado, numa outra administração, foi me pedido fazer um estudo, enquanto era o secretário da Educação, o João Vaz Amaral, e por afinidade até parentesco, ele pediu que eu fizesse, já que conhecia a coisa, nós fizemos. O município naquela época economizaria 180 mil, isso já são 10 anos. E eu sempre dizia, olha, a decisão é do município. Eu vim aqui como um estudioso, sem cobrar nada, porque não sei hoje o quanto o município deposita de fundo de garantia, isso é uma coisa a averiguar. Isso faz falta, sim, na saúde, faz falta na educação. Por outro lado, é uma situação delicada para qualquer administrador dessa cidade retirar isso, né? Já que está aí por 39 anos, 38 anos já isso aí. Mas nós temos como município que pensar nisso. Só para lembrar que a questão do estatutário traz vantagens para o servidor público. Claro que hoje estão tirando muitas dessas vantagens, mas a questão de você estar ligado, no caso do regime previdenciário ao INSS, limita o servidor a ganhar somente até o teto do INSS, que são 5.800 uns quebradinhos. Aquele servidor que ganha mais, ele quando aposentar, ele não terá essa diferença. Mais uma coisa, o servidor, quando estatutário, ele acompanha a carreira daquele em que ele se aposentou. Portanto, se houver um aumento para os servidores municipais no índice X, o aposentado leva isso, porque ele tem paridade e integralidade. Mas, claro, na situação em que ele entrou. Isso é muito importante, porque quem está aposentado pelo INSS vai chegar um momento que ele simplesmente, o colega que está lá no mesmo cargo dele estará ganhando mais do que ele tem na aposentadoria. Então são pontos que, se quiserem, no momento que aprofundarem, me coloco à disposição sem qualquer honorário, absolutamente. Sou morador de Porecatu e amo essa terra. Da gente colocar as situações na questão previdenciária, o que é vantagem, o que é uma coisa, o que é desvantagem, certo? Tem até um PowerPoint sobre isso que alguns municípios me pediram quando fui fazer palestras. Então, minha gente, agora, a questão do estatuto que está aqui é coerente e não pode ser decidida assim,
assodadamente como está, porque tem falhas. Eu listei aqui alguns artigos que eu achei incongruentes. Quando se fala em previdência, o Estatuto ele faz uma ambiguidade como se fosse regime geral. Quando ele fala do auxílio-doença, por exemplo. E lá no final ele remete a alguns artigos que são típicos do regime próprio. Então, me desculpem, não é crítica, mas nós temos que ser revisto isso aqui sim. Poderia listar alguns aqui. A questão, por exemplo, das férias. Chega um momento que o artigo diz lá que o servidor o Estatuto ele faz uma prescrição de férias, sendo que ele não ficou claro que o servidor é que vai pedir, o RH que vai te alertar, sabe? A questão das diárias, por exemplo, eu achei uma graça, sabe? Uma graça com todo respeito, porque quando fala em diária, se eu ler o artigo aqui, vai estar estabelecido o quê? Que o servidor que sai para a região metropolitana, nós somos de Londrina, a diária, ele não terá direito à alimentação. Tá ali, posso ler aqui. Quer dizer, ele vai lá para Londrina antes de manhã e não vai ter ressarcimento da despesa. Leiam isso, senhores vereadores, e a população e as entidades, que vocês vão chegar a essa conclusão. São pequenos nuances assim que têm que ser vistos. A questão das férias é algo que tem que ser revisto. A questão do regime previdenciário, olha o que diz o artigo 102, no parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1 e 3º, que é a saúde, a licença para saúde, doença, será precedida de atestado e após 15 dias será suportada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Legal, só que vem um artigo depois dizendo que se o atestado é mais de 15 dias, já remete para o INSS. Isso fere a lei do regime geral, gente. Lá diz, até 15 dias é do empregador, é da prefeitura, é do ente federado. Depois é que vai para o INSS. Precisam ver isso aqui é incongruente. Até, né, fere o INSS não aceita isso aqui. A licença-prêmio. Diz o seguinte sobre a licença-prêmio. Artigo 133. A licença-prêmio não usufruída será paga integralmente em pecúnia, quer dizer, em dinheiro, nos casos de exoneração ou aposentadoria, obedecidos aos critérios estabelecidos no artigo 128. Aí eu fui ver o artigo 128 e diz não tem nada a ver com isso. O que diz o artigo 128? É facultada a autoridade competente, tendo em vista o interesse da administração devidamente fundamentado, decidir dentro de 30 dias seguintes ao requerimento de licença-prêmio quanto à data do seu início. Cadê os parâmetros? Quer dizer, esse artigo está solto, ele tem que estar em outro artigo, o que querem dizer no artigo 133. Aí vem um artigo que responsabiliza o administrador, o prefeito e os secretários, tá? Legal, ficou legal para acontecer de administrações posteriores aí terem um cargo. Gente, ó, se as coisas continuarem assim, eu aconselho ninguém se candidatar a prefeito aqui na cidade, não, porque vai se queimar. Porque os encargos tá no limite, né? Certo? Mas isso não impede que alguém enfrente essa situação. Eu acho que o prefeito foi legal, veio aqui, pôs a cara e tal, né? E é isso aí mesmo. Tem um artigo, um capítulo, me avise uns 2 minutos antes, tá? Tem um artigo sobre tempo de serviço. Diz assim no artigo 137. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público municipal. Então eu sou servidor do Estado, né? Aí resolvo fazer o concurso aqui, exonerar lá, não posso trazer aquele tempo. Isso aí não é só serviço público municipal, tem que ser serviço público ponto. Certo? São aspectos que eu tenho anotado aqui. E a Previdência, eu já falei, né, no artigo, ela faz um híbrido de regime geral com regime próprio.
Tem um artigo aqui que também falta alguma coisa, diz o artigo 217. Aos servidores titulares de cargo efetivo e em comissão do município, incluídos suas autarquias e fundações, são assegurados o regime geral de previdência social. Ó, esse estatuto aqui já criou a previdência, regime geral, está aqui. Sabe o que aconteceu? Esqueceram de pôr uma palavra aqui, ó. Quando ele virar autarquias e fundações, são assegurados os benefícios do regime geral. Tá? Está faltando os benefícios. Porque esse estatuto, no artigo 217, senhores, representantes das associações, das classistas aí, já criou o regime geral. Tá? Negócio de incorporação, de remuneração, tal, tem que ter 10 anos com aquela gratificação. Se for regime geral, gente, vai levar a média. Regime próprio é diferente. Gratificações aí tem que está estipulando que tem que ter 10 anos de gratificação para levar para aposentadoria. Não, aposentadoria do INSS cai, vai gratificação, vai hora extra e depois faz a média. Estatutário é diferente. Observe, então, tem uma coisa de híbrida aí, né? Diz que no artigo 226 que o servidor terá até dezembro de 2019 para requerer a regularização de suas férias após o que estarão prescritas. Poxa, o servidor ele tem que estar atento aí, viu? Se passasse isso, para você requerer certinho lá, ver se acompanhar o RH, se descuidou, você vai lá e requer, tá? Porque senão vocês vão perder a partir de dezembro de 2019. A questão do fundo de garantia aí, claro, né, se passar por regime próprio, o fundo de garantia não vai existir mais. Aí tem um artigo lá que faz uma compensação, né? É coisa a estudar a capacidade do município para isso, né? Como bem falou, representantes lá, né? O município aqui está com problemas que se reportam ao passado, tá? Agora, foi muito rápido, né? Mas alguns pontos que poderão ser melhorados, ou retirados, ou emendados, ou, pelo jeito, talvez, retirar isso e vir um novo estatuto, tá? Na questão previdenciária, me coloco à disposição, na questão estatutária, algum conhecimento que eu tenho, a gente pode fazer, mas tem aí os técnicos, né? Como foi dito, que fariam uma situação melhor, tá? Aqui não me posiciono, a minha posição é, sinceramente, isso aqui tem que ser repensado e estudado novamente, tá? Obrigado. Obrigado pelas palavras, senhor Alberto. Agora, com a palavra, a doutora Isabela. Boa noite a todos os vereadores presentes. Eu sou convidada pela Sueli, minha tia, para dar uma analisada hoje na questão do estatuto. Eu não tive tempo hábil, como o colega Norberto, para analisar cada artigo, mas eu já verifiquei de plano algumas incoerências em relação à questão da legalidade. Mas muito mais importante que a questão da legalidade, que obviamente vão ter pessoas preparadas, tanto no município quanto junto à APP, para poder resolver todas essas questões. Mas eu percebi uma situação muito importante. Essa questão da alteração do regime, ela não pode dividir classes. Ela não pode dividir a saúde e a educação. Porque todas as pessoas têm direito à saúde, à educação. Eu, como mãe, tenho uma criança lá no CEMEI e eu vejo o trabalho maravilhoso que é feito na escola. Como munícipe,
já tive em várias oportunidades dentro do hospital e verifiquei a importância de cada trabalho lá prestado. Então vocês não podem permitir serem massas de manobra para que pretensões políticas manipulem vocês, tá? Uma coisa é a existência da lei, outra coisa é a efetividade dela. Muito se falou aqui em plano de carreira. Cadê o plano de carreira? Dentro desse projeto que eu analisei, não existe nem a fixação de um prazo para que esse plano de carreira tão falado seja realizado. Outra coisa, muito se debateu sobre a questão do plano de carreira dos professores e da saúde não, em uma tentativa óbvia de colocar a saúde contra a educação. Mas aqui, em Porecatu, nós não podemos mais admitir e aceitar a divisão. Uma outra coisa muito importante na fala do prefeito que me chamou a atenção foi em relação à questão dos bloqueios por conta dos precatórios. Todos vocês aqui, é muito importante que saibam que, independente do regime, seja ele CLT, seja ele estatutário, os bloqueios, eles sairão das contas da prefeitura. Então, não existe não ouvi aqui nenhum dos vereadores, porque não é o momento de falarem, não ouvi do prefeito, não ouvi também de ninguém da APP garantindo que, caso haja a aprovação do estatuto, vocês vão ter o pagamento em dias, porque o pagamento dos precatórios e o bloqueio é certo. Tá? Uma outra preocupação que eu verifiquei aqui do colega da APP é em relação às demissões. Ninguém aqui está preocupado com demissão. Aqui está todo mundo preocupado em trabalhar num local digno, receber a contraprestação pela dignidade do serviço prestado. Essa é a preocupação de todo trabalhador. Não é se vai ser demitido ou não. Um outro ponto que eu acho que vocês todos, e eu como advogada, tenho o conhecimento técnico para passar para vocês. Um funcionário do regime CLT, qualquer discussão trabalhista que vocês venham a ter, vocês vão discutir lá na vaga do trabalho. Se vocês forem estatutários, vocês vão discutir na justiça comum. O colega aqui da APP talvez não conheça a realidade da comarca, mas eu conheço. Então, lá na vaga do trabalho, provavelmente em 48 horas, um funcionário demitido vai conseguir a reintegração. Agora, isso na justiça comum, o senhor me desculpe, mas isso não vai acontecer, ao menos aqui em Porecatu, porque nem juiz titular da vara civil nós temos. Então, só para que vocês percebam que é muito maior do que essa discussão entre saúde e educação. Uma outra situação, o plano de carreira dos professores, eles existem, mas ele está sendo cumprido? Efetivamente está havendo esses pagamentos, essas promoções, essa valorização? Porque desde 1991 que foi instituído, ele não tem sido cumprido. E vocês da saúde querem que isso aconteça com vocês também? Não. Porque não adianta ter lei. Lei, nós já temos a CLT, que foi criada em maio de 43, depois ela foi alterada por uma lei agora em 2017, que houve críticas aqui à CLT, mas ela tinha que ser alterada, porque o direito, ele não é estático, porque as relações sociais, elas são alteradas. Então, eu acho que vocês poderiam pensar muito nisso. Uma outra situação, muito importante. Esse estatuto, que vai ser votado, ele pode ser alterado a cada mandato. Então, hoje, o que o Fábio propôs aqui com a aprovação dos vereadores, daqui a 2, 3 anos pode ser alterado por proposta do Executivo novamente e por esses vereadores. Vocês conhecem quem será o nosso novo prefeito? E os vereadores vocês também conhecem? As gratificações que estão previstas aí, elas não integram o salário. Só que pode vir amanhã um outro projeto de lei que retire de vocês todas as gratificações. Então eu acho prudente que vocês pensem em todas essas questões e não com base no individualismo. Porque de lei e de ideologia o Brasil está cheio. Agora, efetivamente, o cumprimento efetivo de tudo aquilo que se vota aqui, a gente não sabe se acontece. Uma outra recomendação, e uma observação que eu fiz, o colega Norberto aqui já disse, em relação à prescrição. Veja bem, o texto foi tão, acho que, feito de uma forma célere para trazer para vocês hoje, mas existem muitas inconsistências.
Hoje, uma prescrição trabalhista da CLT, você tem até 2 anos para ajuizar uma ação para cobrar os últimos 5. Aí vem um artigo, salvo engano, 227, e reduz para dezembro de 2019. Isso não acontece, isso não existe. Então, vocês não podem permitir que esse tipo de texto seja empurrado para vocês. Porque nós estamos aqui, sim, para uma melhoria da cidade. Agora, eu não ouvi aqui ninguém dizendo quais os valores que vão ser economizados efetivamente pelo município. Uma outra coisa, o FGTS. Só tiraram o pagamento mensal. O artigo 228 ou 27, salvo engano, ele coloca isso num único pagamento que nem está regulamentado. Então, aonde que está a efetividade dessa economia? Ela não existe, ela é fantasiosa. Ela é trocar 6 por meia dúzia. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso e não permitam mais essa divisão classista atrapalha a vida de vocês. Porque eu moro em Porecapu, amo Porecapu, trabalho em Porecapu e enfrento as mesmas dificuldades que vocês. E aqui não é uma questão partidária e nem individual, é uma questão social. Obrigada. Obrigado, doutora Isabel, pelas palavras. Eu volto agora a Salete Suzana, pregoeira da Cultura e Esporte Porecapu. Eu acho que uma das vantagens de ser uma das últimas pessoas a falar é que boa parte do que eu gostaria de falar já foi dito. Já foi dito pelos 2 representantes da APP, já foi dito pelo Carlão, presidente do nosso sindicato, já foi dito principalmente pelo professor Norberto, inclusive várias coisas que ele pontuou são as anotações que eu tenho aqui. Mas a Isabela também fez uma fala muito brilhante, tá? Eu acho que realmente várias coisas nós estamos deixando passar desapercebidas, tá? Eu, como servidora, eu não poderia me omitir e não expor a minha opinião, tá? Eu não estou aqui para dizer que eu sou contra ou a favor do estatuto, que eu sou contra ou a favor da CLT. O que eu tenho a dizer é que eu trabalho na prefeitura há 31 anos, eu me aposentei em novembro de 2018, tá? E durante todos esses anos eu vi vários prefeitos passando pela administração, porém eu não vi a vontade de nenhum deles em realmente valorizar os servidores. Somos nós que fazemos a instituição funcionar. Cada um dentro da sua função. Não importa se eu sou auxiliar de serviços gerais, não importa se eu sou médica, se eu sou advogada, se eu sou professora, não importa qual é o meu cargo. Somos nós que fazemos a instituição girar. Nós somos a máquina. Realmente somos nós que somos a máquina. Porém, nós estamos divididos, gente. E há anos nós estamos divididos. Eu hoje tive a oportunidade de participar de uma reunião com a APP. Inclusive, fui até meio equivocada a participar da reunião, porque pedi até desculpa que se fosse exclusivamente para as professoras, eu me retiraria. Porém, eu fui convidada a permanecer na reunião. E agradeço bastante, porque eu tinha uma ideia equivocada e hoje eu pude entender. No meu entendimento, inclusive falei isso para outras pessoas e quero pedir desculpa por esse engano meu, tá? E eu imaginava que o regime jurídico de contratação do servidor público, obrigatoriamente ele deveria ser estatutário, e não isso. O que ocorre em Porecapu é que nós temos 2 regimes jurídicos, e isso que não pode acontecer, tá? Fazendo uma correção na fala do prefeito, na fala da Isabela também, alguém passou aí uma informação equivocada, que nós passamos a ter um regime de CLT a partir de 1991, e não 1981, como o prefeito falou,
e depois a Isabela acho que repetiu por ter tido essa informação. Foi na gestão do Piccolo que ele instituiu, através da Lei 777, em 1991, o regime CLT aqui em Curitiba. Só fazendo essa correção. Não posso deixar de falar a respeito dos 8%, tão famigerado 8%. Já foi exaustivamente discutido por vereadores, pelo pessoal do sindicato, entre os próprios servidores. Então, eu, Salete, eu, funcionário, o que eu vejo na questão dos 8%? Em termos de impacto financeiro, eu que sou uma pessoa leiga, não sou contadora, não sou advogada, eu não tenho conhecimento técnico e nem suficiente para isso. Isso é uma opinião minha. Esses 8%, ele não tem impacto financeiro na prefeitura, porém ele vai dar um impacto no índice. Tá? Hoje foi apontado, talvez pelo Carlão, acredito que foi pelo Carlão, que nosso índice está em 54%. E eles usou bem o termo, salvo engano, não estou sabendo nenhum esforço da administração em reduzir este índice. Salvo engano, eu também não. Nem da administração, nem do nosso Tribunal de Contas. Porque é de conhecimento do Tribunal de Contas que há anos nós estamos acima do índice. E qual é o papel do Tribunal de Contas diante deste conhecimento? Eu, como servidora, eu quero a valorização de todos os meus colegas de trabalho, não só da educação. Eu quero um plano de carreira para todo mundo. Eu quero que dentro desse plano de carreira nos dê uma motivação para que a gente vai se capacitar. Eu quero que a administração tenha um programa de capacitação para que a gente não vá lá e aconteça como aconteceu comigo. Quando eu tinha os meus filhos gêmeos, eles tinham 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, eu precisava pedir para minha irmã ficar com os meus filhos para eu fazer um curso técnico de gestão pública municipal, tá? E eu fiz esse curso possivelmente em 2005 e não tive 1% de aumento por conta da minha vontade de ter conhecimento. E eu gostaria que todos nós tivéssemos a oportunidade de ser valorizados, de ter um programa, mas um programa efetivo e que desse resultado. Porque não é só a mim, não é só a mim, não é? Venha a mim o vosso reino, seja feita a minha vontade. Não, o servidor hoje, ele se capacita, sabe por quê? Porque ele quer crescer como ser humano, ele quer ter conhecimento. É uma coisa pessoal, porém nós não temos um retorno financeiro sobre isso. Eu acho que muito mais do que a gente ficar discutindo sobre ter um plano, um estatuto, nós vamos ser CLT, nós vamos ser estatutário. Eu acho que o mais importante para nós é nós termos um plano de carreira. Até porque nós temos um plano de carreira e depende do regime de contratos. Tá? Então eu acho assim, nós temos que ter um entendimento e a aceitação que a situação está precaricíssima. Porém, até quando nós vamos ficar de braços cruzados e esperar que a situação melhore? Até porque, minha gente, nós já vivemos os tempos áureos aqui em Curitiba. E nós não passávamos dificuldade. A prefeitura tinha uma arrecadação estupenda. Tá? E tinha determinadas outras facilidades em gestões anteriores. E qual foi o dia que o funcionário foi valorizado? Qual foi o dia que foi feito um plano de carreira e de salário para nós? Tá? Então, uma das coisas que eu tenho para contar é isso aí. Como eu já disse, muita coisa que eu deixei anotado aqui já foi falado e eu não vou querer ficar me repetindo. Só que tem algumas coisas que eu não posso deixar de apontar. Eu vejo que no estatuto tem muitos erros, muitas falhas, assim como o professor Norberto falou. Por exemplo, lá no artigo 35, que trata da vacância, um dos itens da vacância é a aposentadoria. Então eu escuto assim, já tem, não tem jurisprudência, tem isso, tem aquilo, mas eu, por minha curiosidade, pesquisei. Tanto tem uma divergência no entendimento entre o judiciário. Alguns entendem que o servidor aposentado pode ou não pode. O professor Norberto disse uma coisa aqui, que eu acho que ele estava se referindo a órgãos federais. Se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver enganado, por favor, professor. Assim,
que o servidor, ele se aposenta e ele vai se desligar porque é um regime próprio, né? Mas no nosso caso, como você mesmo também apontou, já está definido no projeto de lei que o regime é CLT. Desculpa, que a contribuição é para o INSS. Eu não soube, de verdade, não sei se alguém soube, se realmente foi feito um estudo técnico para se saber. Nós teríamos condições de ter um regime próprio. Qual seria o impacto financeiro? Alguém fez um cálculo atuarial para saber? Não, isso não foi feito. Foi decidido, não sei por quem, que a nossa contribuição seria para o regime geral da Previdência. Tá? Então, o que eu vejo hoje, como eu disse anteriormente, não estou aqui apoiando este ou aquele regime de contratação. O que eu vejo é que nós temos um projeto de lei para ser votado pelos 9 vereadores, tá? E a coisa chegou no ponto insustentável que tiveram que nos envolver, tá? Para quê? Dependendo do entendimento e da vontade da maioria, a fala que se tem é essa. Dependendo da vontade da maioria, é que nós vamos votar. Se a maioria for a favor, nós vamos votar a favor. Se a maioria for contra, nós vamos votar contra. Gente, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para lutar, para batalhar. Eu ouvi que foi o Carlos que disse. Nós estamos aqui para lutar. Nós estamos aqui para lutar sim, gente. E eu, como servidora, já estou aposentada, mas continuo servidora. Eu não estou aqui para lutar para ter vitória. Eu estou aqui para lutar para ter ganho. Para ter ganho. Eu passei 31 anos dentro dessa instituição, vendo campanha e mais campanha de prefeito, porque nós vamos fazer a implantação do plano de carreira do servidor. Ou algum que fosse mais esperto, vamos fazer o estudo da implantação. Mas nós não vimos isso até hoje. Eu tenho 31 anos de casa. Talvez aqueles que ainda vão ficar aí por muitos anos tenham a esperança de ter. Eu, infelizmente, me aposentei sem ter tido. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum outro ponto que eu anotei. Inclusive, eu esqueci as minhas anotações em casa, eu anotei assim de memória, o que mais ou menos eu estava lembrando. Acho que o básico é isso, e todo mundo já teve a oportunidade de falar um pouco. Como eu disse, o bom de falar por último é que eu estou sendo até um pouco repetitiva, mas como eu disse, eu como servidora, eu não poderia deixar passar a oportunidade de expor o que eu penso. Não estou aqui e também não quero assim que entendam, olha, a educação tem um plano, vocês não têm, como foi dito hoje. Foi uma batalha, como não sei se foi a Érica ou o José, que falou que isso é uma batalha desde 1938, 34 e tudo mais. Mérito dos professores, porque é uma classe unida. É uma classe unida, é uma classe sofrida, tá? Mas eles batalharam para chegar onde eles chegaram. E o que eu sinto tanto, gente, é que nós só ficamos de braço cruzado esperando decidir pela gente. Eu acho que esse é o momento. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer parte dessa história da Prefeitura de Purituba. Nós não podemos perder essa oportunidade, tá? Não é uma classe ficar contra a outra, como já foi apontado aqui. A ideia não é essa. Achei ótimo a APP ter aparecido aqui hoje, os vereadores terem dado esse espaço para tanto a APP como o sindicato também, que nós fizemos a visão, todo mundo teve o direito de expor as suas ideias. Eu acho que o momento é de união, tá? E assim, realmente, da forma como estava sendo feito, os professores, no meu entendimento, por favor, entendam, no meu entendimento, os professores ficaram de fora. E o regime que for instituído, não sei se vai ser o estatutário ou se nós vamos continuar a CLT, os professores também vão fazer parte desse regime. Não é só para mim, eu sou do administrativo, só para o pessoal da saúde, o pessoal do pátio, não pode haver segregação. Nós somos todos servidores, tá? Então, todas as categorias têm que estar juntas. Eu acho que, diante de tudo que foi falado
falado aqui, tenho a impressão que o estatuto seria melhor, mas desde que seja um texto exaustivamente revisado. Tá? Exaustivamente revisado. E por todas as categorias. Tá? Obrigada pela oportunidade, gente. Eu não vou repetir. Obrigado, Salete, pelas palavras. Pessoal, a funcionária Sâmara passará a lista agora para todos os servidores. E com a palavra final, o vereador Carlos Henrique Andrade. Pode deixar que eu vou. Você passa a lista, o prefeito da propriedade de tirar do projeto. Eu vou falar sobre isso. A suspensão. Eu passo a lista para confirmar quem veio. Não, isso daí não é. Essa lista está votando a favor ou contra. Você vai continuar. Bom, então, só para... Boa noite a todos. Como diz a Salete, quem fala por último tem seus percalços, porque muito do que foi dito aqui já estava dentro das minhas anotações. Como muito bem lembrado, a doutora Isabela, em relação à questão da mudança da justiça comum, então da justiça do trabalho para a justiça comum, em relação à questão do reconhecimento do GPS, da questão da vacância, entre outras coisas, principalmente da situação financeira do município. Só para fazer minha posição, como eu, na última sessão, só para a Salete e os outros servidores ficarem sabendo, a minha posição do projeto em relação ao que está sendo proposto hoje, eu sou totalmente contrário por conta das garantias financeiras que o município possui hoje e do que possa acontecer. Igual hoje, eu estou vereador, daqui 2 anos eu não sei o que vai acontecer, mas eu não posso me fazer uma posição, sendo que nos próximos 2, 3 anos, o prefeito atual e o próximo prefeito nos primeiros 1 ano, 2 anos, ele vai ter uma situação confortável, mas daqui 5, 10 anos nós não sabemos como está a situação financeira do município. Então, da forma que está proposta hoje, eu sou contra este projeto. Tanto que hoje à tarde eu fui convidado por algumas servidoras da saúde e me perguntaram o porquê. Eu expus exatamente o que era, falei que em momento algum eu sou contra um projeto do Estatuto do município, mas da forma como está sendo posta, isso vai ser totalmente ruim hoje, tanto para o pessoal da saúde, quanto para o pessoal da educação, quanto para o pessoal do pátio e assim por diante, no caso do funcionalismo público. O que eu, como vereador, pela prerrogativa do cargo que tenho, o que eu proponho, até acredito que os demais partem da mesma ideia do que eu. Se hoje nós votarmos, não, quando eu digo hoje, não significa hoje, dia 11. Se eu digo hoje, é no sentido, quem acompanha a Câmara sabe exatamente como nós dizemos. Vamos supor, se nós colocamos na semana que vem esse projeto para ser votado, e ele é rejeitado, esse projeto só pode ser colocado novamente no próximo ano. Então... Mas esse projeto foi entrado em produção. Sim, mas aí o que nós podemos fazer então? Vamos pedir não uma retirada, mas uma suspensão desse projeto, e aí eu como vereador tenho essa prerrogativa para fazer isso, por conta até do cargo eletivo que eu possuo.
Só é isso que nos define, mas eu, em relação a isso, e também, além da questão da participação da PP, da participação do Sindicato de Cambé, da participação do Executivo, da participação do Legislativo, eu também gostaria de pedir, no caso, um estudo de impacto financeiro do que é proposto, do que é feito hoje no município, e com a mudança desse regime, para que vê a possibilidade do que acontecerá daqui 5, 10, 15, 20 anos, para que realmente, como o Valdivino falou, nós balancearmos e vermos o que é bom para o funcionalismo, e não para o que é bom para a educação, o que é bom para a saúde, e que a gente nós não estamos no momento de fazer uma divisão de classes, mas sim uma união. E quando nós vemos hoje a Câmara cheia de funcionários públicos, eu, como vereador, fico feliz porque, a partir do momento que se há o envolvimento da população, de uma forma geral, dentro do debate político do município, é que nós crescemos. Então, da mesma forma em que hoje vocês estão, nós gostamos de ser cobrados, mas que realmente haja um movimento da população que não seja só hoje. Que quando vocês estão lesados, isso eu faço meia culpa agora em relação à questão aos sindicatos, quando os próximos gestores ou o gestor atual, se nos últimos anos aí há uma defasagem de quase 22, 25% em relação à questão salarial, que vocês também cobrem para que o funcionário hoje ele não seja prejudicado em relação à questão do seu salário por conta de más administrações no passado. Isso eu digo para o presente e principalmente para o futuro. Então, o que nós gostaríamos de ver é que haja sindicatos atuantes no município de Botucatu que realmente defendam os trabalhadores, não só num momento como esse, mas em todos os momentos. Porque hoje nós estamos vereadores, daqui a 2 anos nós podemos não estar aqui, mas todos vocês continuarão como funcionários públicos do município. E é por vocês que o sindicato tem que lutar. Então, vocês têm que entender que hoje, esse projeto não vai ser benéfico nem para a saúde, nem para a educação. Porque, por conta dessas dificuldades todas que existem no município, e eu estou dizendo, é por conta de diminuição de receita, da questão do censo do ano que vem, que vai acontecer, porque pode diminuir ainda mais, como a doutora Isabela brilhantemente colocou, que não existe hoje a apresentação de um plano de carreiras para o município, e que, se aprovado esse estatuto, o que vai acontecer é nivelar todo mundo dentro de um determinado salário, infelizmente um salário muito baixo, e que mesmo que haja apresentação de um plano de carga e carreira, ele pode ser o mais bonito possível. Só que, infelizmente, a administração municipal, a presente, a futura, daqui 5, 10, 15, 20 anos, se não for feito realmente um estudo, um impacto daquilo que vai acontecer, não vai conseguir cumprir. Aí o que vai acontecer? Aprovado esse plano, vai gerar algumas ações individuais de servidores e tudo mais, através do sindicato, só que vocês vão ter que correr aqui no fórum e não lá na Justiça do Trabalho. Então, eu, como vereador, representante do povo que sou, eu peço a suspensão desse projeto para que seja feita de uma maneira mais congruente possível, e até peço aos meus amigos vereadores, para que a gente não entre hoje num embate, hoje, essa questão, porque vamos, todo mundo, construir isso. Não gostaria de pedir que não se passasse nenhuma lista, para que a gente não colocasse um ou outro contra um ou contra outro, e para isso uma coisa. Porque daí a gente não vai colocar um embate de A, B, C, D contra ninguém. Então vamos construir. Eu penso assim, vamos construir. Mas para pedir a suspensão tem que ser na sessão ordinária. Sim. Ou pode vir o prefeito pedir, ou qualquer vereador pedir. Mas, olhando tudo, a melhor coisa seria, de repente, reprovar esse projeto, sentar todo mundo junto e fazer outro projeto. Pronto.
executivo. Não, mas assim, o projeto é executivo. Mas o senhor não pode Mas eu estou dizendo assim, ó. Pera aí, Renan, deixa eu falar. Não, mas. executivo pode, o senhor não. Não, Renan. Na verdade. A questão da suspensão, gente, é uma atribuição exclusivamente dos vereadores e do executivo. É isso aí. Vereador, como o senhor falou, é que é isso que diferencia os vereadores dos cidadãos não eletivos. Eu acho que o estudo financeiro é muito mais importante, porque a gente vai ter números e vocês vão ter um embasamento melhor para dizer, vai economizar tanto? Eu voto assim. Agora, fazer passar uma lista só para saber, eu acho que incentiva essa política classista, sabe? Então aí, vocês estudem a melhor forma dentro das atribuições de vocês. Por isso que assim, como um projeto, vamos dizer da seguinte forma. Como hoje nós estamos em uma audiência pública e não uma sessão formal da Câmara, então nós temos aí até a próxima sessão para pedir ou vai partir do Executivo, ou se eles não fizerem, eu peço a suspensão do projeto, para que a gente não vai mudar, o que vai mudar é o seguinte, a gente vai tentar trabalhar durante o tempo de uma maneira correta, mas que hoje a gente, penso eu, e até assim, caso não seja atendido, que ninguém assine limite alguma, para a gente não entrar no embate de que um é melhor do que o outro, e que a gente vamos pensar que, graças a Deus, foi uma discussão sadia, foi uma discussão de pessoas que realmente querem o bem de vocês e o bem do município. E parabenizo a PP, parabenizo o sindicato, parabenizo a Salete, ao professor Norberto, a doutora Isabela e a todas as pessoas que compuseram essa audiência pública, porque é dessa forma com que a gente realmente faz política pública. Muito obrigado. Pessoal, agradeço a todos pela presença. Eu, como presidente, determino que a lista não passará, tá ok? E na próxima sessão vai ter retirada. Tá ok?